Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos, que Deus abençoe de maneira gloriosa no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos, eu estou passando em mais um encontro atmosférico sobrenatural com Deus, onde eu tenho aqui, queridos irmãos, uma mensagem da parte de Deus ao seu coração, onde eu queria alguns minutos da sua atenção, apenas alguns minutos. Eu tenho certeza que vai valer a pena você que vai ver esta mensagem. Por que eu digo isso? Porque nós vivemos numa sociedade, ou vivemos dias onde a sociedade, muitas são as pessoas que julgam, muitas são as pessoas que elas gostam de condenar, de apontar o dedo para isso ou aquele, para isso ou aquilo. Mas nós temos que levar em consideração que nós não somos juízes para julgar ninguém, para condená-lo, até porque a Bíblia diz que todos nós somos membros do mesmo corpo. Então, quando nós julgamos ou condenamos alguém, é como se o fato de julgarmos alguém nós estivesse dizendo que aquele alguém, na qualidade de membro, não é digno do corpo como eu e você somos. E o corpo se refere a Cristo. Os membros somos nós. E todos os membros, eles têm exatamente o mesmo direito no corpo. O direito que o cristão tem no corpo, na qualidade de membro, o católico, o macumbeiro, o espírita, o incrédulo, o alcoólatra, o drogado, o que rouba, o que se prostitui, todos têm o mesmo direito no corpo, na qualidade de membro. Mas enfim, olha o que diz aqui Romanos capítulo 7, versículo 17, assim está escrito: neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Percebe que o autor da carta aqui ele foi muito preciso na colocação ao dizer: o querer o bem está em mim, porém, não o efetuá-lo. Mas ele deixou bem claro, no início do versículo 18, né? Dizendo, porque eu sei isto em mim, ou na minha carne, não habita bem nenhum. Ou seja, se na pessoa humana, porque quando fala da carne, está falando da pessoa humana, da pessoa física. Se na pessoa humana, queridos irmãos, não habita bem algum, significa que nós não podemos alimentar a carne. Significa que não podemos agradá-lo a carne. Não podemos agradá-lo a nós mesmos, nosso eu. Não podemos alimentá-lo a carne no que quer que seja, porque se alguém alimenta a carne, a grande verdade é que você vai estar aceitando a ruína ou a destruição na sua própria vida, porque se trata da pessoa humana. Isto é, na minha carne não habita bem nenhum. Então, se na carne não habita bem algum, nós não podemos alimentá-lo a carne. Porque se alguém aceita alimentar a carne, me refiro a agradar a si mesmo, você vai estar aceitando o que é ruim na sua própria vida. A seguir ele disse assim, no versículo 19: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Percebe? Porque não faço o bem que prefiro. O mal que não quero, isso faço. Quando alguém faz o mal que não quer fazer, quando você agrada a si mesmo, quando você alimenta a carne, você acaba fazendo aquilo que às vezes você nem queria fazer. Mas o fato de alimentar a carne domina aquele alguém. O fato de alimentar a carne vai falar mais alto. O fato de alimentar a carne vai ter o domínio ou o controle daquele alguém. Por quê? Porque aquele alguém, em vez de alimentar o espírito e dizer não à sua natureza humana, acabou dizendo sim para a carne, para a natureza humana, e dizendo não ao Espírito do Deus Todo-Poderoso. Por essa razão ou por essa finalidade, queridos irmãos, o diabo ele tem conseguido, né, escravizar muitas pessoas. Aqui está a chave de como vencer o pecado. Aqui está a chave de como ser vencedor, vitorioso na vida. Aqui está a chave de como dar a volta por cima, de como você vencer determinada circunstância ou dificuldade, não alimentando a carne, não agradando a si, não aceitando na sua pessoa humana as coisas às quais elas estão vinculadas ao mundo. Porque quando eu aceito as coisas que estão vinculadas ao mundo em mim, na minha pessoa física, eu estarei alimentando a carne. E quando alguém alimenta a carne, pela carne será dominado.
Mas quando você alimenta o Espírito de Deus passa também a ter o domínio da vida daquele alguém. Porque na carne não habita bem nenhum, como acabamos de ouvir. No 20 ele disse assim: mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que em mim habita, o pecado que habita em mim, tanto faz. Se faço o que não quero, já não sou eu. Por que eu me refiro sobre esse texto? Porque há muitas pessoas, como falei lá no início, muitas pessoas gostam de julgar. Muitas pessoas, é notável isso em muitas pessoas, você olha e vê elas condenando. Alguém que bebe, por exemplo, as pessoas condenam. Alguém que rouba, as pessoas condenam. Alguém que hoje está no mundo se prostituindo, a sociedade condena. Lembra de Maria, por exemplo? Maria era como se fosse uma carta fora do baralho da humanidade naqueles dias. Mas a mesma Maria tornou-se peça-chave do quebra-cabeça de Deus. Então nós não podemos julgar ou condenar quem quer que seja. Porque por pior que seja um membro, ou alguém, independente que ele seja, esse alguém por fraco, humanamente se falando, ele seja, esse também é membro do corpo de Cristo. O autor da carta que aos Romanos foi muito claro, no versículo de número 20. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então as coisas que alguém faz de errado, nós não podemos condená-lo porque alguém errou. Nós não podemos crucificá-lo alguém pelo erro que cometeu. Nós não podemos julgar alguém por beber, por roubar, por se prostituir, ou por usar droga, ou por mentir, embora seja errado. Mas nós devemos instruir, orientar e orar por aquele irmão qual o diabo está escravizando. Não apontar o dedo e condenar. Nós devemos, se tiver que repreendê-la, repreender. Se tiver que chamar atenção, chamar atenção. Disciplinar, tem que disciplinar, mas não podemos condenar ninguém, que é exatamente o que a sociedade faz. Porque a palavra é muito clara: se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faço, e sim o pecado que habita em mim. Então, quando alguém comete determinadas arbitrariedades ou determinados erros, não é a pessoa em sã consciência, mas é o espírito de Satanás ou de escravidão, que aquela pessoa em algum momento não vigiou, deixou-se levar e acabou alimentando a carne em algum aspecto, ao ponto do diabo conseguir dominar aquele alguém. Por isso a humanidade anda na contramão da Bíblia, inclusive muitos cristãos andam na contramão do Evangelho. Por qual razão? Porque alimenta a carne, e quando alimenta a carne, pela carne vai ser dominado. E quem é que alimenta a carne? É o espírito de Satanás, com qual propósito? Escravizar as pessoas, que é exatamente isso que ele está fazendo. E quando o diabo consegue usar alguém, aí alguém que olha para aquele que está errando e aponta o dedo, julga ou condena, o diabo vai estar escravizando de igual modo. Ou seja, o diabo vai estar prendendo tanto aquele que está cometendo o pecado, como esse que está julgando. Porque julgar também é obra de Satanás. Então, se você vê alguém bebendo e você, por ser cristão, condenar, o diabo vai estar tanto usando quem está bebendo, como você que vai estar condenando alguém que bebe. Se você vê alguém roubando e você condenar, o diabo vai estar tanto usando quem está roubando, como vai também estar usando quem está condenando de igual modo. Se você vê alguém odiar em vez de amar, o diabo vai estar tanto usando aquele como esse que está odiando. Porque odiar também é obra de Satanás. Então nós não podemos, queridos irmãos, julgar ninguém. Porque o papel do diabo é nos fazer a gente julgar as pessoas, condenar as pessoas, apontar o dedo para as pessoas, crucificar as pessoas pelo erro que elas cometem. Nós não podemos julgar ninguém. Está muito claro. Se faço o que não quero, isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Então nós não podemos julgar quem quer que seja. Por que eu falei que todos são membros do corpo de Cristo? Olha o que diz aqui. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 20, diz assim, no versículo 20: o certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Há muitos membros, mas um só corpo, está escrito. Muitos membros. Por que a Bíblia faz questão de detalhar muitos membros? Está com S no final. Porque há membros de todas as qualidades.
Há um membro que vive em santidade, há um membro que vive em pecado, há um membro que anda certo, há um membro que anda errado. Não que seja certo cometer os erros que muitos cometem, mas todos são membros do mesmo corpo. Olha o que diz a seguir, no versículo de número 22. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Quem são os membros que parecem ser mais fracos? Exatamente aqueles que o mundo julga. Como Maria, por exemplo, se tornou peça-chave do quebra-cabeça de Deus. Por mais fraco que alguém seja, é necessário aquele alguém na qualidade de membro do corpo de Cristo. Então não julgue ninguém. Porque quando você julga alguém, quando você condena ou aponta o dedo pelo erro que alguém cometeu, o diabo vai estar tanto usando aquele alguém que está cometendo o erro, como você que está julgando por esse lado. É como se o fato de um alguém julgar outro, esse alguém que está julgando dissesse assim: eu como membro tenho direito no corpo, mas esse não tem. Você não é melhor do que esse que está errando. Pelo contrário, se você por conhecer a palavra está julgando alguém, você está se tornando não igual. Você está sendo pior do que aquele que está cometendo o erro, que aquele deve estar cometendo na inocência. Mas você sabe que não pode julgar e está julgando. Então você está se tornando pior do que aquele que está cometendo determinados erros. Tá bom, queridos? Então que a gente não venhamos apontar o dedo, julgar, condenar, porque todos são membros do mesmo corpo, como diz no versículo 22 e 23, diz assim, para finalizar, de 1 Coríntios 12, né? E os que nos parecem menos dignos no corpo, a este damos muito maior honra. Também os que não são decorosos, revestimos de especial honra. No 25 ele diz, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor um dos outros. Deve haver a cooperação dos membros a favor um dos outros. Um deve favorecer o outro, não um ignorar o outro, como acontece nos dias atuais. Um ignorando o outro, um querendo ser melhor, se achando mais digno. Mas a Bíblia diz, por mais fraco que seja, todos os membros são dignos do mesmo corpo. Por mais fraco que pareça, revestimos de maior honra, está escrito. Ou seja, os membros mais fracos serão mais honrados do que aqueles que se acham mais dignos. Então nunca se ache mais digno que outro, melhor que outro, mais merecedor que outro. Porque aqueles mais fracos serão mais honrados ou mais dignos do que aquele que se acha melhor do que outras pessoas. Por isso a Bíblia ensina, não julgue e não condene. Porque se alguém faz algo de errado, não é a pessoa, mas o espírito de Satanás que está escravizando aquele alguém. Por isso não devemos julgá-lo nem condená-lo, mas devemos orar um pelo outro, favorecendo um ao outro, como diz aqui em 1 Coríntios 12, 25. Coopere os membros com igual cuidado, em favor um dos outros, que é cooperar, orar um pelos outros. Amar uns aos outros, não é dividir as pessoas, odiar as pessoas, discriminar as pessoas. Todos são membros do mesmo corpo, tá bom? Eu vou ficando por aqui, mas que você possa refletir nesta mensagem e entender que só a gente orando pelo outro, amando um ao outro, cuidando um do outro, teremos um mundo melhor, não julgando, nem apontando o dedo, nem condenando. Porque todos, por fraco que seja, a Bíblia diz que são membros do mesmo corpo. Tá bom, queridos? Deus abençoe. Forte abraço a todos, até a próxima, em nome de Jesus.